Assim, senão eu acabo esquecendo tudo que eu perguntei para a avó. Não, porque antes do teu avô morar ali, do Martini, a Sílvia, quem morava ali era a tia Luca. A tia Luca era a irmã da minha sogra, era brasileira, sabe? E ela até tinha uma filha, que ela só trabalhava de enxada, uma enxada bem leve para ela, só com a mão, porque a outra não podia, né? Eles plantavam de tudo lá. Depois a tia Luca vendeu para os Martins, né? Dali, da banda de lá do Rio. Mas quem comprou? Comprou foi o Martins. A Cecília? É. A velha Cecília? Eu penso que foi assim, porque a tia Luca morava lá. E até ela tinha um rapaz chamado Filipe, bonito, que só bem moreno. A senhora, Luca quem era? A sua tia? A tia Luca era a irmã da minha sogra, da mãe do Leonardo, da mãe do vô. É. Então eles moravam lá. E dali eles venderam, foram morar no Fernando, que era casada com o Sestrem. Mas foram morar lá e lá não soube mais de nada. E quem comprou aquele terrenão ali todo, a tia Luca, foi os Martins. Mas eles moravam mais para trás antes, não moravam? Moravam sei lá para dentro, parece, não sei se conseguiram tirar. Lá é o lugar chamado Velha, não é isso? Na Velha, mas a Velha, não sei se era lá. Não, os Martins moravam ali, porque eles vêm todo domingo, os coisas. Aquele da tia Luca, aquele menino, ela tinha um ursinho, já de certo uns 13, 14 anos, e nós olhávamos para ele, que ele era tão bonito que era uma coisa, eu era pequena, né, tudo. Mas depois a tia Luca, eu não conhecia, dali ela foi morar no Fernandes e ela vendeu para os A avó conheceu o vô Beppe Gessle com que idade, mais ou menos, ele tinha? O teu avô? Mas eu era casada já? Já, né? Então, eu era casada, era casada e já morava aqui, parece. Morava aqui. A avó morou uma vez ali embaixo. Isso, eu me lembro. De lá tinha um descascador de amendoim. Pois o vô se aborreceu por causa que o Mico tinha uma cancha de bocha. E o vô com barulho não podia dormir. E se as bochas fazia pá, e a gente dormia em cima, a gente ouvia tudo. E muitas noites... O pessoal falava alto, né? Mas e a bocha que eles batiam. E ele, então, sabe o que ele fazia? Quando o Salvador colhia fumo, porque o Salvador plantou fumo, ele ia lá para o Salvador ajudar. Qual Salvador? O Salvador Gesse. Ah, Gesse. Ele ia lá e Salvador Gesse era o quê da avó Inês? Salvador era sobrinho. Porque era o Francisco, que era o pai dele, que chamava-se Francisco, era irmão da tua avó. Né? A Inês era irmã do Francisco. A Inês era filha de quem? O pai dela, sabe quem era? Ele chamava-se Cristóvão Gesse. O pai da Inês. E eles moravam onde? Ali, havia aquela casa ali no pasto, ali tinha uma casa grande naquele... Atrás de onde morava o vô, Leonardo? Não. Sim, era na subida do morro? Mas era uma casa grande, um pasto na frente bonito que só veio. Eu acho que eu lembro, ali tinha Gesse, Beppe Gesse morava ali, né? Mas o Beppe Gesse morava lá na outra casa, em cima daquele morrinho. Eu me lembro que tinha um tanque de peixe, eu era pequenininho, foi lá uma vez, eles estavam tirando peixe dentro de um tanque de peixe feito de cimento. Quem? Ali num Gesse que morava por ali, do lado de cada rua, né? Ali morava o Cristóvão Gesse, casado com a Ângela, né? A Ângela, não sei do que ela era, Ângela. Mas aquela tua avó, a mãe do Cristóvão, a mulher do Cristóvão Gesse, aquela velha era uma santa. Mas olha só, voltando àquele assunto, a avó acha que o meu avô, o Beppe, ele se enforcou porque ele estava com algum problema de saúde. Estava com problema de saúde. De cabeça. Ele veio apaixonou-se porque ele dizia, por causa dessa quentura que ele estava ali, e saiu daquela quentura, foi apanhar friagem onde... Mas ele falava que sentia alguma coisa. Só ele dizia assim, me male aqui, mas ele não dizia o que era, só assim. Mas ele diz, la minhazinha, ela me faz de tudo, ela diz, ela me faz tanto pelo manhã, ela diz, se me disse como ela me trata, la minhazinha, que era inglês, né, a mulher dele. Mas diz-me, ele diz, não sou tem nem coisa de bom. E ele ia dormir às vezes, um facão debaixo do colha para cima. Diz que o pessoal cuidava dele, né? Ela tinha uma pensão medonha, mas é que naquele dia sem ela ver, não sei como foi. O Salvador tinha nascido, o último filho dela, que é esse que conta. E ela diz que não sabe como foi, que ele desapareceu por um pouco de tempo por ali, mas não, ele não morreu. Não, tiraram e levaram para o hospital. Eu desconfio, fui a chamar o padre, foi tudo direitinho, não. Ele teve tudo, parece todos os confortos, aquilo, né? O padre Santini, eu perguntava muita coisa para muitos padres. O padre Santini dizia assim, Maria,
Quando uma pessoa faz isso, que se mata, ela não está com a ideia certa. Ela perdeu a memória. Porque ela faz aquilo. Ele diz, e nunca se deve dizer que ele não se salvou. Jamais fazer isso. E porque a pessoa que está de sã consciência não faz isso. O padre José, eu conversava muito com ele, porque eu gosto de certas coisas. Eu fazia muitas perguntas. Aí conversávamos sobre as pessoas que falam mal dos outros. Conversávamos sobre todos os assuntos. Ele me disse assim, Dona Maria, vou dizer uma coisa para a senhora. Aquele era um padre que Virgem Maria, ele morreu, até não fiquei com a pena, mas morreu fora daqui, não sei onde ele estava. Dona Maria, dentro da sua casa, a senhora pode comentar até o Papa. Tudo a senhora pode comentar. Mas que fique aí. Assim, e guardo isso, uma coisa comigo jamais eu, estou morando aqui com essas casas todas, porque aquelas mulheres aqui são tudo minhas filhas. Jamais. Eu sou uma pessoa que vou, porque ele dá possível, porque jamais faço isso na minha vida. Porque, escuta, somos filhos de Deus e a minha obrigação é dar para que todos se salvem. Mas aquele nunca vai à missa, porque não tenho nada com ele. Estou rezando para que ele se salve. Não é verdade? Não se deve falar. Nunca, olha, eu tenho minhas noras. Mais atrapalha do que ajuda, né? Eu tenho minhas noras, que tenho duas. São filhas, não nora. Fim de eleição. Tenho 5 noras. São filhas. Toda eu tenho um tratamento de como ninguém não tem. Das minhas noras, das minhas noras. Aquela do Batista tem 2 crianças. Ela telefonou porque o Geninho vinha, mas ele não pôde vir. Então, ele não veio. Então ela disse para ti, Dona Tida, eu estou louca para vir para lá, porque eu vou de caminhão, vou de ônibus com as 2 crianças sozinhas. De tanto que ela gosta de estar aqui conosco. A Lilian. Você vai lá que eu já vou lá também. Mas isso, a vida da gente deve ser linda assim, não é verdade? Tu estás lá, o que é que vai te importar com os outros? Não, vamos rezar para todos e depois todos, não tens os teus irmãos lá? Vó, fala, por exemplo, o seu pai que veio da Itália, não é isso? Não, o meu avô. Seu avô. Era o Giovanni Vale. Giovanni. Eu te mostrei as fotografias dele. Mostrou, É aquele que fez a casa das irmãzinhas? As irmãs daquela pequenininha que está lá. E ele foi que sustentou não sei quanto tempo a Madre Paulina, porque elas não tinham comida para comer, e ele dava tudo para elas. E um dia ela disse, guardei Giovanni, vovô ia dar sarto e tudo, porque ele disse me dar no meio da fruta. O meu avô disse, não é não, que me tem junto toda a vida. Ele ajudou, depois ele morreu, a minha avó ainda ajudava seguido elas. Sacada de comida. E o seu pai? O meu pai era filho do Giovanni Vale, né? Meu pai era boa vida, para te dizer a verdade. Ele era carpinteiro, porque o meu avô botou os 3 a estudar no colégio em Itu, no São Paulo. Botou os 3 a estudar lá. Tio José estudou, tio Francisco estudou, e o pai não quis estudar, aprendeu carpinteiro. E o serviço dele era carpinteiro. E o seu avô, o Giovanni foi seu avô, né? Da parte... É meu avô, agora dos outros é bisavô, né? E da parte da sua mãe? Não, da parte do pai. Do pai. E da parte da sua mãe? Minha mãe era Patrício Voltolini. O Patrício Voltolini. Eles vieram da Itália. E a sua avó? Minha avó era Paulatti, Catarina Paulatti, a mulher dele. Eles vieram da Itália também? Aquela mulher morreu santa. Vieram da Itália? Ela veio casada da Itália, minha avó. Ela já tinha uma filha, chamava-se Marinella. E da parte do vô Leonardo, eles eram tudo por daqui mesmo? Não, vieram tudo de Portugal. Vieram de Portugal? Tudo de Portugal, já. Era o Joaquim? Era o pai do meu sogro, parece, né? Que vieram de Portugal eles, e os Vargas vieram tudo de Portugal. E aqui diziam que o Getúlio Vargas veio daquelas famílias ali, porque um parou na Argentina, parece. E de lá também tinha muito Vargas, porque um que veio de Portugal parou lá, mas depois os outros vieram tudo para cá, né? Era a mãe... A minha sogra era Vargas. A sua sogra era Vargas, vieram de Portugal. Veio de Portugal. Veio de Portugal. E o seu sogro veio de Portugal também, era o Joaquim Leonardo. Oliveira. Me convidaram para ir
na Terra Santa, fazer um bolo. Olha, lá na Itália eles tinham uma vida de anjo. Só trabalhavam 6 meses. 6 meses dentro de casa, devido ao gelo. De que cidade eles eram de Portugal? Não, o meu avô do Vale era da Áustria. E os outros eram de Borgo-Valsugana. E do parte do vô Leonardo? De Portugal não sabe qual Era de Portugal. Mas a cidade de Portugal não sabe qual cidade, não. Agora o padre Edgar também andava atrás de muitas coisas para fazer um livro. Não sei se ele acertou. E eles vieram para São João Batista, né, os Oliveira, não foi? Eles vieram, não creio que eles moraram no São João Batista, sim, mas tem um caminho que vai para Indaiá, e eles tinham aquele sítio ali, todo era deles. Aí depois eles vieram cá fora e ali o velho morreu. Sabe o que fez o velho? Porque ele era um homem que tinha dinheiro e emprestava dinheiro. E a assinatura, sabe o que era a assinatura naquele tempo? Era um fio de bigode. A assinatura deles, ele dava o dinheiro e ele tirava o fio do bigode e botava lá para a assinatura dele. E quando ele morreu, ele disse para o Chico, o meu cunhado, que ele contou para nós, Chiquinho, vai lá buscar aquele baú. E lá eles tinham uma porção de documentos de pessoas que deviam para ele, né? Ele estava doente e a doença ele achava que era ruim. Vai lá buscar aquele baú, traz aqui, Chiquinho. E agora, quando ele trouxe, vou, o que quer? Lê tudo que está assim, pega um por um e lê. Fulano devia tanto, Sucano devia tanto, tudo ele fez ele ler. Quando ele acabou de ler tudo, ele disse, Chiquinho, ninguém me deve nada, vai queimar. O Chico queimou tudo e perdoou a conta para todas as pessoas que estavam dizendo. Que pessoas, não? Tudo ele perdoou. Quem? O velho, o pai do meu sogro. Disse, ninguém me deve mais nada, Chiquinho, queima tudo. E o Chico foi e queimou. Todo o pessoal que devia, ele queimou tudo porque ninguém devia mais nada. Isso era uma coisa. Olha que tinha gente boa neste mundo, né? Se fosse outro, ele dava com o filho, olha, executa, e vai ele pagar porque ele me deve nada. Queimou tudo. A mãe, de mim, a mãe falou uma vez que quando eu fui batizado em Nova Trento, né? A mãe disse assim, que eu me colocaram em cima do altar e rezaram para que eu fosse padre. Isso é verdade, irmão? Agora não lembra, não, né? Não. A mãe disse assim, quando você pode ser que é verdade, se a tua mãe pode. Agora, naquela vez que veio, quem é que veio? Que trouxeram a Nossa Senhora pela Nova Trento, ali a tua mãe estava de resguardo que tinha ganhado um filho. Não sei se foi o Carlito que ela ganhou de primeira vez. Foi o Carlito, né, o primeiro? Foi. Parece que foi o Carlito. Eu acho que ela tinha o Carlito que era recém-nascido. Quando teve aquela Nossa Senhora de Fátima que veio para Nova Trento. Que era um dia de vento, primeiro choveu. Vento, mas deu um dia bonito, então... Mas, porque teve uma vez que foi Nossa Senhora, que ela passava de casa em casa, lá no outro lado do rio. Eu me lembro que naquele dia eu vim trabalhar com o vô. Eu trabalhei ali, tinha um canecão tipo essas latas de óleo, e tinha quando saía, enchia o saco de amendoim, tinha que colocar um canecão assim para não cair, para esperar até colocar outro saco, né? E eu ficava segurando. Então eu trabalhei um dia. Aí no final do dia ele me deu 2 cruzeiros. O vô Leonardo me deu 2 cruzeiros. E o tio João foi me levar de bicicleta lá no outro lado. Aí passou ali no centro, né? Paramos numa padaria, eu peguei os 2 cruzeiros que o vô me deu, comprei de pão e fomos para lá. Quando nós chegamos lá do outro lado, o pai estava soltando foguete, que estava chegando uma procissão para Nossa Senhora. Será que foi nessa época? Não. Aquela não, porque aquela passava todo dia. Aquela que eu estou dizendo para ti, para mim ela tinha só, pergunta para ela tinha só o Carlito primeiro. Porque tinha, antigamente, todo ano, né, passava a Nossa Senhora de casa em casa? Não, mas aqui também continuamos. Continua. Nós temos uma Nossa Senhora bonita, mandei fazer tão bonita, e ela vai para estar. Agora ela está andando por aí. Depois ela vem na minha casa, depois fica aqui uma noite e a gente reza, depois vai na casa, não, continua. Continua Continua em muitas casas.
Ah, não. Tem gente que reza terço. Gosto disso. Tem o mês de maio ali embaixo, aquelas mulheres, elas rezam todo dia o terço nas casas. Rezam muito terço aqui, isso. A cidade de Nova Trento existe há quanto tempo? Mais de 100 anos, né? Quando que foi fundada? Na prefeitura tem foto, tem história disso? Será que eles fizeram? Tem na música, o primeiro presidente da música parece que foi o Massola, né? Francisco Massola. Ele era inteligente. O pai até falou que era muito amigo do Beppe Gesse, do pai dele, o Massola. Ah, era uma pessoa. Mas o Marco não é, o Marco que ele está dizendo, teu pai. Ah, o Marco. Meu velho morreu que eu não conhecia ele. Ele estava sempre bem arrumado, ele era professor. E uma coisa bonita, ele era aquele homem, fez tudo. Até tem um jornal ali que tem ele, a fotografia dele.